Quem é melhor? Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ou João Dória, governador de São Paulo? Esses dois são os que mais disputam ali as prévias do PSDB, e já deixando claro que Arthur Virgílio, que é a terceira opção ali do PSDB, praticamente, assim, não vou nem colocar nesse vídeo, porque é perca de tempo. Vamos começar pelo Eduardo Leite. Eduardo Leite foi eleito prefeito da cidade de Pelotas no segundo turno, sendo que no primeiro turno ele teve 39,89% dos votos. No segundo turno, ele ganha com 57,15% dos votos válidos e derrota Fernando Marrone, do PT. Ele foi prefeito da cidade de Pelotas, concluiu os 4 anos de mandato e fechou o mandato. Lembrando que ele prometeu não se reeleger e ele podia ter esse direito, mas ele cumpriu a palavra dele e não se candidatou à reeleição. Pelo contrário, ele simplesmente saiu da política por 2 anos, vamos dizer assim, e voltou como candidato a governador no Rio Grande do Sul e venceu as eleições, sendo uma espécie de alternância de poder no Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul bem faz, contra José Ivo Sartori do MDB. Por outro lado, João Dória foi eleito em 2016, não em 2012, como o caso do Eduardo Leite, e foi eleito no primeiro turno com 53,29% dos votos válidos. Ele foi considerado um fenômeno eleitoral pelo contraste que ele causou, pelo impacto que ele causou no seu perfil diferente de outros candidatos, e foi uma promessa para São Paulo. São Paulo queria muito ver um mandato diferente, e começou até bem, teve até boas medidas, mas o problema de João Dória não foram só algumas medidas impulsivas que ele tomou na sua gestão, como também a pior de todas, ele ter deixado o mandato para se candidatar a governador. E claramente isso foi muito ruim para a carreira do João Dória, tanto que na eleição de 2018 para governador, João Dória perdeu metade dos eleitores que ele conquistou em 2016 no primeiro turno, na cidade de São Paulo. João Dória teve 53% dos votos válidos para prefeito, mas em compensação para governador na cidade de São Paulo, ele teve apenas 26,34% dos votos válidos. Ele perdeu metade dos eleitores. É uma coisa assim surreal. O cara literalmente traiu a população. Prometeu ficar 4 anos, disse que era contra a reeleição e no final da história saiu para querer mais poder. Saiu para assumir o governo. Por outro lado, Eduardo Leite construiu um legado. Ficou 4 anos e fez uma grande mudança na cidade de Pelotas. Só para vocês terem uma ideia, diferente do João Dória, o Eduardo Leite, que completou o mandato sem se reeleger, coisa que ele prometeu e cumpriu, para governador em 2018, ele no primeiro turno teve exatamente na cidade de Pelotas 69,50% dos votos válidos. Já é uma covardia você fazer essa comparação logo no início, porque o Dória, ele tinha 53, arredondando ele cai para 26. O Eduardo Leite no primeiro turno na sua cidade como prefeito, ele tinha 40, arredondando, ele foi a 70% como governador no primeiro turno na sua cidade. Portanto, você vê a diferença de quem consegue construir um legado como político no Brasil e de quem decepciona completamente. E só para vocês verem o tamanho do contraste que existe entre os dois quando vem uma avaliação do legado que eles deixam como prefeito para a cidade em que eles governaram por completo, olha só a porcentagem que o Eduardo Leite teve no segundo turno na cidade de Pelotas. 90,30% dos votos válidos. É uma coisa surreal. Enquanto João Dória teve 41,90% na cidade de São Paulo, perdendo para um cara que é de esquerda. Cara, a cidade de São Paulo votar num cara de esquerda é porque realmente o Dória foi péssimo. Porque São Paulo não tem um eleitorado de esquerda. São Paulo tem um eleitorado muito mais contra a esquerda. Porque não é nem todo mundo que é contra a esquerda é de direita ou conservador. Pode ser um eleitorado alternativo contra a esquerda no atual momento. Tanto que é uma cidade que elegeu o PT 3 vezes. Mas naquele momento, São Paulo não gostava do PT, não gostava da esquerda, mas fez questão de votar no Márcio França contra o João Dória só pelo lixo que ele deixou de gestão para a cidade. Agora vamos para uma outra realidade, pandemia da Covid-19. Quem fez mais pela pandemia? Se eu for levar em conta como governador, eu posso dizer que ambos fizeram, tanto que os dois estados são os que mais vacinaram no Brasil inteiro. Praticamente as porcentagens de vacinação completa em São Paulo e no Rio Grande do Sul são extremamente altas. Mas, por outro lado, quem fez mais pela causa da vacina foi João Dória, isso é óbvio. João Dória quem trouxe a Coronavac, João Dória quem deu o pontapé inicial da vacinação no Brasil inteiro, foi o João Dória que construiu essa
coisa da vacina, essa política da vacina. E se ele não tivesse feito isso, o governo federal não teria corrido atrás. Então, por essa razão, o João Dória, no critério pandemia da Covid-19, ele ganha do Eduardo Leite sim, porque ele teve peito para poder ir até a China pegar a matéria-prima para fazer a Coronavac aqui, através do Instituto Butantan. E claro, os critérios dele são políticos, são administrativos. Quem fez mesmo foi o Instituto Butantan, só para deixar bem claro isso. O terceiro critério, a comunicação. De fato, se você for olhar assim, quem se comunica melhor mesmo é o Dória. O Dória não gagueja, o Dória ele não engasga, o Dória ele não erra nas palavras, ele realmente tem uma comunicação assim que você fala, mano, esse cara fala muito bem. Tanto que ele é formado na área de comunicação social, então não é à toa que ele é obrigado a ter essa comunicação, porque de uma certa forma é a formação dele, é a minha formação inclusive, então a gente tem que se comunicar assim para atrair o público, porque a gente não pode ter essa coisa de gaguejar, apesar da gaguejada que eu dei agora. Mas por outro lado, a gente tem que pensar num critério que é o seguinte, falar bonito é o suficiente? Não. Você tem que ter uma comunicação sem ruído com o eleitorado. O Bolsonaro, ele não falava bonito, mas ele falava o que o eleitorado pensava. O Lula, em 2002, ele não falava bonito, mas ele falava o que o eleitorado sentia. O Fernando Henrique, em 94, mesma coisa, ele usava as palavras certas. E você pode perceber que são três comunicações completamente diferentes. Uma é mais povão, a outra é mais gritante, mais dura, e a outra é mais relaxada. Mas ambos falaram para o eleitorado. E aí vem a seguinte questão, apesar do Dória ter uma excelente comunicação, ela é completamente forçada. Ela é muito forçada. Só vou dar um exemplo aqui. Teve uma entrevista que o João Dória deu à CNN e ele foi perguntado se ele estava melhor da Covid, porque ele tinha pegado a Covid 2 vezes. E aí ele falou assim, eu tô bem sim. Inclusive, tomei a vacina da Coronavac, a vacina do Brasil, a vacina que ajudou milhões de brasileiros graças à Coronavac. Ninguém perguntou pra ele da Coronavac. Só perguntou se ele tava bem. Ele é muito forçado. Você vê que o cara tá tão na defensiva para falar o que ele fez, que ele numa pergunta comum, ele já fala do que ele fez. Então essa comunicação forçada, que mostra que ele é falso, faz ele cair por terra. Então ele pode ser um excelente comunicador, mas ele não sabe falar com o eleitorado, porque ele já transmite para o eleitorado uma imagem de uma pessoa falsa. Apesar do feito da vacina, a comunicação dele é muito falsa. Dá a entender que ele fez pela vacina, não foi para ajudar as pessoas, foi simplesmente para se beneficiar, para ser eleito presidente da República e tentar bater no Bolsonaro o máximo possível. E olha que o Bolsonaro fez muita cagada para você ficar batendo direto. Por outro lado, o Eduardo Leite é simples. O Eduardo Leite é humano. Se pergunta se tá tudo bem, ele fala, tá bem sim, graças a Deus. Entendeu? É normal. Ele conversa como um ser humano. Ele não conversa como um robô. E a gente tá cansado de político robô. A gente quer mais políticos sinceros. É que nem, por exemplo, e aí eu já posso usar esse argumento para diferenciar o político velho e o político novo. O novo político, ele fala humanamente. Ele debate ideias, ele fala explicando, ele fala como eu tô falando com você. Por outro lado, o político velho, como ele fala? Ele fala gritando. Como pode vocês fazerem isso? Seus fascistas, comunistas, elitistas! Quando o político grita, ele parece aquele cara ciumento que não deixa a mulher olhar para um cara e já fica naquela insegurança. Por que você olhou pra ele? Tá olhando o quê? Você já tá querendo me trair? E não sei o quê? Todo cara que enaltece a voz, ele é inseguro. E o político é inseguro também quando grita. Político que grita, político que quer aparecer em coletiva de imprensa, político que quer aparecer na mídia com frase de efeito, esse é o pior político que existe. Porque ele simplesmente não tá trabalhando. Ele tá chamando a atenção do povo para tentar mostrar que tá trabalhando. Mas quem trabalha não precisa ficar chamando a atenção. É só fazer, o povo sente. É que nem, por exemplo, o caso de Itamar Franco. O presidente mais discreto da história do Brasil. Foi o maior da República atual. E por quê? Porque ele estabilizou a economia com o plano real ao colocar o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda. E as políticas do Fernando Henrique deram continuidade no governo dele, obviamente. E aí estabilizou de vez e o real foi a melhor moeda que tivemos até hoje. Então, de uma certa forma, quando você trabalha, as pessoas vão sentir o impacto se for positivo. Quando o país está leve, elas não precisam ver uma manchete, elas não precisam ver se tá tudo... Não, elas sentem que o político é bom. Caramba, mano, a situação melhorou, a economia tá ótima, os preços caíram, não sei o que. É isso, você não precisa ficar chamando atenção. É claro que o presidente tem que aparecer às vezes para dar uma palavra, mas, cara, todo dia não dá. O Dória dava coletiva de imprensa todo dia. Não tem necessidade. Faz um decreto, fala com a população com simplicidade
necessidade e pronto, já era. E agora a gente vai para o quarto critério, que é a coerência ideológica do candidato com o partido. Uma vez que as ideologias políticas são o coração da política. Sem ideologia não há política na minha percepção, porque as ideologias são criadas através de ideias que serão propostas a uma sociedade. E aí, entrando nesse critério, o PSDB. O que o PSDB é? Na minha percepção, é um partido de centro. É aquele partido de centro que está dividido entre duas visões. Uma visão fisiológica de politicagem e uma visão que tenta representar de fato o que ele tem no nome, a social-democracia. Só que social-democracia, quando a gente vai falar de ideologia, ela fica uma coisa muito duplo sentido. Por quê? Existem duas sociais-democracias. Existe a social-democracia que representa a causa do estado de bem-estar social, que surgiu na esquerda como uma ideia de fazer frente dentro da esquerda contra as ideias revolucionárias e insinuando que a gente podia ir para o socialismo sem precisar de uma revolução, mas garantindo um estado de bem-estar social, até chegar numa conclusão final de que o capitalismo não precisava ser abolido, mas ele precisava ser humanizado. Então essa é a primeira visão da social-democracia, aquela que está mais à esquerda. Já a outra social-democracia, que surgiu por volta dos anos 80 e 90, é chamada hoje de terceira via. Então por isso que alguns analistas políticos ficam pé da vida quando falam que o Moro, o Pacheco é a terceira via, porque na verdade a terceira via é outro significado na linguagem política, que é o nome dessa ideologia. É a social-democracia moderna, que representa o centro. E sim, o centro tem ideologia e ele defende o equilíbrio, ele defende aquela coisa de conciliar a esquerda e a direita. Vamos pegando um pouco de ideias da esquerda, mas sem desprezar a direita, e vice-versa. E você vai implementando ali um projeto mais de país do que um projeto de esquerda ou de direita. O PSDB está nessa segunda linhagem, por isso que ele é um partido de centro. E aí, dentro dessa percepção, quem é mais coerente com a ideologia do PSDB? O Eduardo Leite ou o João Dória? Na minha percepção, o Eduardo Leite leva a essa também. O Eduardo Leite, ele nunca deixou de ser um social-democrata. Ele sempre se classificou assim. Na minha percepção, ele é um social-democrata de centro, até porque o Ciro Gomes, que é um verdadeiro social-democrata, classificado na centro-esquerda, não concorda com as políticas econômicas do Eduardo Leite. A gente viu isso no debate do Estadão. Então, no debate do Estadão, você percebe que a diferença entre eles é uma pequena diferença do que é ser de centro-esquerda e do que é ser de centro. Olha que coisa maluca isso, né? Tão perto os espectros, mas com tantas diferenças quando vai falar de economia. O Eduardo Leite, ele já não tem aquele desprezo pelas pautas liberais. Ele quer uma visão alternativa ao liberalismo econômico também, mas sem desprezar a causa do estado de bem-estar. Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Tem, mas você tem que entender de ciências políticas, entender do debate de ideias para isso acontecer. Por outro lado, o João Dória, ele é um politiqueiro. Ele vai na onda das pessoas. Não podemos esquecer. Lembra? Bolsodória, o Bolsodória. O Dória agora é conservador. O Dória agora é um cristão. Eu vi muito isso. O Dória falando essas palavras como se ele fosse um candidato de direita, mas cada hora ele tem uma roupagem. Quando ele estava em 2016 sendo candidato a prefeito, ele foi perguntado pelo Danilo Gentili no The Noite qual ideologia ele era, se ele era de esquerda ou de direita. Ele tentou desconversar primeiramente, porque isso é fato, né? Quando você é um politiqueiro, quando você é aquele político velho, você quer desconversar o debate de ideias, você não quer assumir a sua ideia. E ele falou que no final da história ele era um social-democrata, assim como o PSDB era representante da social-democracia. Mas foi aquela coisa muito mais generalizada, só para responder a pergunta. 2 anos depois, ele é um liberal, ele é um conservador, ele tá no campo azul, o Márcio França tá no campo vermelho. O cara é social-democrata um dia, é liberal no outro, mas assim, ele é liberal no nível de privatizar, ele é liberal no nível de diminuir o Estado, e não aconteceu nada disso aqui no estado de São Paulo. Teve políticas eficientes? Teve, mas não teve um governo liberal. Um governo liberal, por exemplo, não faz um aumento no ICMS, em plena pandemia, aumentou o imposto de remédio, Dória, depois voltou atrás, mas quem era liberal de verdade, eu posso falar isso com tanta tranquilidade, até porque nesse debate é muito fácil saber quem é liberal de verdade na Assembleia Legislativa. Quem realmente foi contra esse imposto foi o Arthur Duval, do Patriota, foi a bancada do Partido Novo. Eles são os liberais do estado de São Paulo. João Dória não tem nada de liberal. João Dória é fisiologismo de velha política pura. Ele só é uma carinha mais nova dentro dessa herança de velha política que a gente tá cansado de ver desde os anos 80. O Dória, ele parece muito aqueles políticos que representam os velhos caciques do PSDB. Lembrando que o PSDB, historicamente, nunca entendeu o sentimento do eleitorado, principalmente quando o PT governava. Por exemplo, quando teve o escândalo do Mensalão, o PSDB teve a chance como partido de oposição de pedir o impeachment do presidente Lula,
Mas ao invés disso, o partido preferiu esperar o Lula sangrar, sofrer no poder, para poder ganhar a eleição em 2006. Não foi o que aconteceu. Por quê? Porque não entendia o sentimento do eleitorado. Esqueceu de combinar com os eleitores, como dizia o Marco Antônio Villa. Então, de uma certa forma, o PSDB não só errou no sentimento do eleitorado em 2006, como errou mais 4 eleições seguidas. Errou em 2010, errou em 2014 e errou em 2018. E que erro em 2018? O PSDB é o pior partido para compreender o sentimento do eleitorado. E se nessas prévias o Dória ganhar, vai ser mais uma vez. Se escolher o Eduardo Leite, pelo menos está escolhendo alguém que representa um pouco do sentimento do eleitorado. E por que eu posso dizer isso? Porque se você olhar os gráficos de rejeição e de potencial entre o Dória e o Eduardo Leite, as pesquisas mostram que o Eduardo Leite ele tem muito mais potencial e menos rejeição do que o Dória, inclusive até em avaliação de governo, como mostra essa pequena amostra da Paraná Pesquisas que ocorreu durante o ano. E eu já fiz até enquetes com relação aos dois, e o meu público assim, é um público geralzão, é um público povão. Cada um tem gente de esquerda, de direita, de centro, velho, jovem, sul, norte. E aí, de uma certa forma, quando eles votaram, olha que surpreendente, o PSDB, ele é completamente rejeitado. Praticamente ele teve uma rejeição de 81% do meu público. O Dória, por sua vez, teve 71% de rejeição, ou seja, caindo naquela margem da enquete de alta rejeição devido ao partido e por representar o partido. Por outro lado, olha a minha surpresa. O Eduardo Leite teve 59% de potencial. Isso é surreal. Por quê? Porque apesar do PSDB, o Eduardo Leite é diferente. Ele representa a renovação para os eleitores. Porque ele seria, por exemplo, o primeiro presidente da história do Brasil que é homossexual. Ele é um cara de uma luta pessoal. Ele tem um legado na prefeitura. E fora as outras coisas que eu já falei aqui no vídeo. Portanto, o Eduardo Leite seria a melhor opção para o PSDB como candidato à presidência da República ou como uma maneira de liderar aí como articulação numa frente de terceira via. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê o seu like, me ajudem aí, compartilhe o vídeo e até a próxima. Tamo junto!